Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, 4 anos no ar, no YouTube, no Spotify, agora também o Spotify com vídeo. Então agora eu já liguei para o meu convidado, que é um puta amigo, um puta cara especial e um baita de um profissional. Tenho certeza que vai ser um podcast dos mais ouvidos dessa temporada. Por todos esses motivos, pela alegria que ele leva à vida, pela leveza, pelo comprometimento, pelo profissional que é. Então foi um amigo, mais um amigo recente que a distância nos aproximou aqui e eu fui ficando amigo de pessoas que eu tenho como espelho, que eu tenho admiração, apesar de ter idade para ser meu filho, né? Mas vamos em frente. Seja muito bem-vindo, meu irmão Antônio Arruda. Que honra ter você por aqui, cara. Muito obrigado pela sua presença. Vamos bater um papo gostoso. Pode dar boas-vindas para os nossos ouvintes e telespectadores agora também. Estamos em vídeo. E já fala um pouquinho da sua capivara antes da gente falar da temática. Bom, primeiramente agradecer o convite aí do Sandro. Foi um convite que ele foi sendo construído, né? O Sandro, a gente se encontrou presencialmente há alguns meses atrás, assim, mas lá em Vitória, e ele falou, cara, eu queria muito que você participasse do podcast, só que não ajeitava uma data e tal, e até o tema, né? A gente ficou, e aí, vamos falar sobre o quê? Aquele bate-papo legal, enfim. Até o ponto que, curiosamente, eu já vinha treinando e aí o Sandro falou, cara, vou montar seus treinos. E aí a gente foi ficando cada vez mais próximo aí, onde hoje ele monta meu treino na parte da corrida, faz assessoria junto com a Marcela. E aí falou, cara, achamos o tema. É esse, vamos falar sobre emagrecimento, que é meu objeto de estudo aí há aproximadamente 20 anos que eu venho estudando sobre o tema. E como o Sandro falou, pô, eu sou um cara que formei em educação física, fiz um mestrado em bioquímica, tenho 2 livros publicados, um na área da hipertrofia e um na área do emagrecimento, alguns artigos aí, né, publicados em periódicos aí até de um certo renome, a gente tem artigos aí bons, e hoje sou um cara muito dedicado à docência, né, ensino superior, trabalho aí com principalmente pós-graduação, sou coordenador da pós-graduação em emagrecimento do Instituto Valorize, a mesma instituição que o Sandro coordena a parte aí de endurance. Eu trabalho com emagrecimento lá e, cara, curso pra caramba, atuo ainda como personal trainer também, então tenho alguns alunos de personal trainer. Assim, é uma vida corrida, mas muito boa e costumo dizer, e nunca deixo o lado atlético de lado. Eu acho muito importante a gente continuar tendo o dia do atleta, o momento do atleta e o momento do profissional, o momento do professor, porque não adianta só estudar e não aplicar, mas também não adianta só aplicar sem ter a base, o fundamento científico, né? Então, assim, essa praxis, ela é muito importante na prática profissional, por isso que você vai ver aí, pô, eu todo dia faço força, todo dia corro não, né? Porque tem a planilha certa, mas 4 vezes por semana eu corro, uma vez por semana eu dou uma pedalada. Então tem toda uma organização mediante, digamos assim, o embasamento técnico e aplicabilidade prática. E para o emagrecimento eu não vejo diferente, tá, Sandro? Não adianta de nada a gente querer pegar um monte de receitinha de internet, seja de uma dieta milagrosa, seja de um treino específico, um treino especial, e a gente muitas vezes não ter a capacidade de implementar aquele treino, ou não ser o melhor treino ou a melhor dieta para uma pessoa. Tudo isso baseado em somente assim, putz, vi fulano, então vi uma blogueira, vi um influenciador falando que é o melhor, vou seguir. Bom, talvez o melhor para ele, talvez o melhor para o que ele quer vender de produto ou de serviço, porque as pessoas que influenciam digitalmente, eles geralmente estão atrelados a algum produto ou algum serviço do meio fitness, que com certeza vão querer te vender. Perfeito, Arruda, muito legal, né? Você falando, assim, sabe que muitas vezes, cara, a gente tem coisas que a gente vai conversando agora que a gente não teve nem oportunidade de conversar como amigo mesmo, né? Que a gente foi se tornando, se admirando.
e a gente sempre se encontra numa correria de congresso, você vindo para... Você está gravando do Ceará, não é isso? Recife. De Recife, verdade? Você está gravando de Recife, você aí do Nordeste, a gente se encontra no Fitness Brasil, sempre na correria, o seu voo chega no dia que eu estou saindo, e assim, por vezes eu me vejo em você, cara. Eu acho a gente muito parecido, com esse lance de ser apaixonado pelo que faz, de ter o dom da docência, porque eu acho que hoje em dia existem pessoas que são exímios tecnicistas, né, que entendem muito, mas não têm o tesão, o dom de dar aula, a paixão por transmitir. Então, e aí às vezes o processo se falha, e eu vejo o quanto o seu olho brilha, e ao mesmo tempo eu vejo o quanto você gosta de praticar e de ser atleta e de com toda a sua humildade não ter o autotreino, porque é um erro muito comum, né? E a gente tende a ficar na nossa zona de conforto se nós montamos o nosso próprio treino. Então você, por tudo isso, veio falar para montar os treinos de corrida, entregou, tá entregando, né? Rumo a uma maratona aí, os treinos de uma maneira que me impressionou também. Então, muita empatia, admiração e carinho por você, cara. Então, para começar esse nosso papo aí, que deve ter uns 30 minutos aqui, que eu tenho certeza que vai voar. É isso. A temática do programa, você já maratonou o podcast aí, então ficou mais fácil ainda, né? Já. Então, a temática do programa é esporte de endurance, de resistência. Mas o item emagrecimento já vem por DNA, esse link dos esportes de emagrecimento associado a esporte de resistência, associado ao emagrecimento, muitas vezes virando clichê e paradigma. E você que estuda tanto, talvez a gente vai quebrar, vai ser um podcast que talvez fale das ferramentas do emagrecimento, não só como as atividades de endurance, de longa duração, né? Atividades cíclicas e contínua. É muito mais amplo. O que Isso. é emagrecimento, Arruda? Cara, eu costumo dizer que o emagrecimento ele se constitui em um espectro, isso quer dizer, em uma quantidade de fatores que eles, digamos assim, se direcionam para uma finalidade. A finalidade é perder peso barra perder gordura. O que são todos esses aspectos? Pô, Sandro, não adianta de nada você ter um puta de um treino se sua dieta tá ruim. Você não adianta de nada você estar treinando bem, tentando se alimentar bem, mas se seu sono tá péssimo, se você está com uma péssima qualidade nutricional do ponto de vista de alimentos inflamatórios, cara, a tua microbiota intestinal funcionando mal, entenda, o metabolismo energético do teu corpo, ele depende do funcionamento da microbiota, tá ok. Se você tiver com a disbiose, que é um mau funcionamento dessa microbiota, você com certeza vai ter aí problemas hormonais, problemas de neurotransmissores, você vai ter diminuição de serotonina, de dopamina, e tudo isso vai influenciando aqui em cima, na cabeça. Se a cabeça tá ruim, pode ter certeza, você vai ter mais quadro de ansiedade, de estresse, e aí você vai buscar mais recompensa em comida, isso vai se tornando um ciclo vicioso muito ruim. Então, não adianta de nada. Então, o que é o emagrecer? Emagrecer é você alinhar todos esses fatores para que você consiga chegar no ponto de perder peso barra perder gordura. Então, o emagrecimento ele constitui na diminuição da gordura corporal. Então, essa diminuição da gordura corporal, obviamente, leva a uma diminuição do peso corporal. Apenas perder peso não significa emagrecer, que eu posso estar perdendo líquido, posso estar perdendo massa óssea, posso estar perdendo massa muscular e não estar perdendo muita gordura. Então, eu estou perdendo peso, mas não estou emagrecendo. Então, emagrecer é a perda de peso associado à perda de gordura. E para que eu chegue nisso, eu tenho que estar, eu gosto de dizer, todos os planetas alinhados. Não adianta nada você tá, tipo, eu fiz hoje um puta de um treino longão, tá, e chegou à noite e encheu a cara de álcool. Com certeza, o valor calórico do álcool, mais o atrapalho do metabolismo do carboidrato que o álcool vai fazer, vai te atrapalhar, e a diminuição da tua síntese proteica, isso quer dizer, depois que você treina, seja uma corrida, seja uma musculação, você precisa produzir novas proteínas. A gente chama isso de síntese proteica. Se você bebe muito álcool, com certeza você vai inibir todos os caminhos que produzem proteína, que a gente chama, na parte científica, a gente chama isso aí de vias de sinalização para síntese proteica. Então, temos várias vias. Tem a via da MAP-quinase, a KTM-TO, calcineurina. Todas essas vias, elas produzem proteína. Aí o cara vai lá e, ó, pau!
tomou aquela cachaçada. Essas vias, ó, vão entrar em declínio. Se essas vias entram em declínio, como você produz proteína? E a produção de proteína aumenta teu metabolismo basal, aumenta teu metabolismo de repouso, fazendo com que você gaste mais calorias no repouso. Lembrando, pô, das 24 horas de um dia, em média 6 a 8 tu dorme, 1 hora mais ou menos você treina, cara, vai te sobrar mais ou menos o quê? Umas 16 horas aí. Então, se teu metabolismo para essas 16 horas tá bom, significa que você tem muito mais chance de emagrecer e o principal, se manter magro, Sandro. Para você saber se emagrecer se o seu emagrecimento foi bem sucedido, você tem uma premissa. A pessoa que está acima do peso, uma pessoa que está com IMC acima de 25, sobrepeso, ou IMC acima de 30, obesidade, para ela saber se o emagrecimento foi bem sucedido, ela precisa perder 10% do peso corporal e que você consiga sustentar esse peso perdido por pelo menos um ano. Então, emagreci 10%, mantive por um ano, beleza, parabéns. Seu emagrecimento foi bem sucedido. Então, você pega lá uma moça lá que está com IMC 30, ela está com 94 quilos. Se ela perder 9,5 kg e conseguir sustentar por pelo menos um ano, show, emagrecimento bem sucedido. Por que se fala isso? Hoje, anota esse número, galera. Sabe-se que pessoas, quando atingem 10% da perda de peso, do seu peso, elas tendem a ter 80% de chance de reganhar esse peso em virtude de um emagrecimento mal feito. O que é um emagrecimento mal feito? É aquele que o cara corta tudo da dieta, é aquele que a pessoa não estava treinando nada e começa a fazer exercício 5, 6 vezes por semana, só focando em gasto calórico, despreocupado com a qualidade da caloria que você está gastando, que é muito importante, despreocupado com a qualidade da caloria que você está ingerindo, despreocupado se você está apto a fazer esse treino, porque não estando apto, começam a vir dores, lesões, e aí você começa a se evadir, você começa a se afastar do exercício porque se machucou, porque vive com dor crônica, porque a lombar, o joelho, uma epicondilite, e aí você se afasta. E aí o que você falou de exercícios que sejam bons para o emagrecimento, eu costumo dizer, todo exercício é bom para o emagrecimento. É como a gente aplica que vai ser o fundamental, o determinante para o sucesso da intervenção. Perfeito, Arruda. E você já deu a letra e deixou a bola pingando, porque assim, em vez de entrar nessa briga entre cardio ou exercício de endurance, exercício contínuo, treino de força, os dois é muito claro, você vai falar e explicar isso pra gente, eu creio que eles se completam, mas você tocou num ponto crucial antes, né? Da multifatoriedade. Então, às vezes, a pessoa entra nessa noia dessa briga e esquece de todos os fatores, como você me disse, né? Sono, alimentação, suplementação, estresse emocional, que aí, independente do tipo de exercício, se tudo não estiver andando bem, funcionando, então entra numa briga que não vale a pena. Então, pode dar fazer a intersecção desses assuntos, né? Dessa multifatoriedade que você já falou que é super importante. E assim, se você acha que, por exemplo, o exercício contra-resistido, sem falar em modelo de método de treino, e o cardio, eles se completam, e se obviamente se a pessoa quer emagrecer, se conseguir casar essas duas nuances, até pelas sinalizações que você vai ter, não seria o sonho de consumo, né? Total, inclusive esse foi o tema da minha palestra lá na Fitness Brasil, esse ano aí que você assistiu lá, né? Então acho que você já até está fazendo o link da pergunta baseado lá no que você assistiu. Pessoal, deixa eu te falar. Se você faz musculação, você tem uma taxa no aumento do que a gente chama de biogênese mitocondrial. Se você faz o cardio, você também tem. Só que assim, a musculação ela te dá menos resposta nessa biogênese do que teu treino cardio. Se você faz a musculação, ela aumenta muito a síntese proteica, o aumento da massa muscular, o que é muito bom para o aumento do metabolismo. O treino cardio, ele também é capaz de aumentar a tua massa muscular, principalmente se a gente faz um cardio na bicicleta.
Hoje a gente já sabe que treino em bicicleta, né, treino de ciclismo, ele aumenta força e hipertrofia. Aumenta também a taxa de síntese proteica, mas não dá para comparar com o treino de musculação. Então vamos pensar. Se onde eu oxido a gordura, se onde eu gasto, onde eu queimo a gordura, é dentro da mitocôndria. Se eu tenho mais mitocôndria, se a minha mitocôndria é maior, se a minha mitocôndria funciona melhor, é uma coisa óbvia que eu vou ter capacidade de gastar mais gordura. Primeiro ponto. O treino cardio me dá muito isso. Se eu vou aumentar minha massa muscular, se eu vou aumentar meu metabolismo de repouso pra caramba, significa eu vou gastar mais calorias, só que agora eu tenho mais local para queimar essa caloria na forma de gordura, porque eu tenho mais mitocôndria. A minha densidade mitocondrial aumenta. Então, fazer a musculação para me dar mais metabolismo, mais massa muscular, mais aumento dessa taxa metabólica basal, e aí eu faço isso onde eu tenho mais local para queimar gordura por causa do cardio, cara, isso vai ser perfeito. Isso vai ser a união perfeita da gente entender que eu vou gastar mais caloria na forma da gordura, porque agora eu tenho, digamos assim, mais mecanismos celulares para atingir isso aí. Então, uma das coisas fantásticas vai ser justamente a união desses dois, obviamente, sabendo organizar. Se você chegar lá e quiser fazer muito treino de alto volume, muito treino de minutagem ou de rodagem muito alta, e já na sequência e fazer muito treino de hipertrofia, muito treino de força, saiba, o teu treino de força vai sair prejudicado. Então, não parece ser uma boa estratégia. Arruda, o que é uma boa estratégia, então, pensando em separar, em organizar? Cara, se você conseguir dar de 4 a 6 horas de intervalo entre um treino cardio e um treino de musculação, fantástico. Arruda, por quê? Lembra, a musculação ela usa muito glicogênio. Se você vai para um treino de corrida, por mais que a gente fique até numa zona oxidativa, ali em Z1, Z2, né, abaixo do primeiro limiar, mesmo assim a gente não consegue poupar todo o glicogênio. O glicogênio vai ser utilizado. Quando a gente vai para a musculação, você vai entrar com a depressão, com um pouco mais de fadiga energética. Então você não vai conseguir render tão bem. Se a gente faz o inverso, se a gente começa pela musculação e passa para o cardio depois, a musculação ela não usa tanta gordura durante o treino, porque a gente tem muita liberação e produção de lactato. O lactato, que é esse resíduo, né, que a gente vai ter da quebra da glicose, daquela coisa toda, produção de piruvato e por aí vai, esse incremento em lactato, ele vai inibir a lipólise, porque ele aumenta a atividade de uma proteínazinha chamada GPR81. Essa proteína ela vai inibir a sensibilização de algumas enzimas lipolíticas, principalmente o que a gente chama de lipase sensível ao hormônio, que é a LHS, né? Lipase Hormone Sensitive. Essa aí é a principal quebradora dos triglicerídeos, dos ácidos em ácidos graxos. Então, o que acontece? Se eu tenho muito pico de lactato no meu treino, eu vou inibir a lipólise. Obviamente, não tem problema inibir lipólise durante o treino. A maior parte do emagrecimento se dá após o treino. A galera acha, sabe, Sandro, que a gordura que está utilizando durante qualquer treino, tá? Corrida, bicicleta, enfim. Se você estiver fazendo um treino que essencialmente gasta gordura, muitas pessoas acham que está gastando a gordura da barriga, da pochete, do culote, que não está. Pessoal, essa é uma gordura chamada subcutânea, ela está abaixo da pele. A gordura de uso durante o exercício, ela é uma gordura essencialmente dentro da tua musculatura, a gente chama isso aí de gordura intramuscular. A gente tem triglicerídeo, a gente tem ácido graxo, a gente vai pegar a gordura que já está circulante no sangue, a gente vai usar essencialmente essa gordura para a produção de energia durante a corrida, durante o pedal, durante a musculação, se estiver em baixa intensidade, durante a natação. Então as pessoas ficam. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você.
Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Ficam achando que o emagrecimento ele é agudo, quando na verdade o emagrecimento ele é crônico. Eu preciso ter treino, descanso. Durante o descanso, eu vou estar utilizando essa gordura, aí sim, principalmente a gordura branca intraabdominal, que é aquela que está entre as vísceras, e a gordura branca subcutânea, a que está embaixo da pele. Isso durante o repouso. E aí entra a beleza da coisa. Quando a gente tem vários tipos de cardio, aí eu vou puxar um pouco mais agora para o foco do programa, que eu sei que são esportes de cardiovasculares. Não vou nem falar só de endurance, né? Então, dentro do endurance, mas dentro do cardio, a gente vai ter o cardio de longa duração, em geral, de leve a moderada intensidade, e a gente vai ter o cardio de alta intensidade, que em geral ele traz um volume um pouco mais reduzido. E aí o bacana é que se eu consigo fazer a união desses dois, obviamente não na mesma sessão, mas dentro de um microciclo ou dentro de um mesociclo, e aí hoje a gente fala, né, aquela história lá do Sandro usa muito do polarizado 80-20, mas utilizando esses dois aí em boa proporção, a gente tem que lembrar que temos hoje evidências, principalmente aí produzidas pelo David Bishop. O Bishop ele é um pesquisador da Oceania que ele pesquisa muito sobre esse tema, adaptações da mitocôndria relativas ao treino cardiovascular. E ele mostra o seguinte, cara, é, intensidade dependente a resposta da mitocôndria. Então, se eu quero aumentar mais o tamanho da mitocôndria, vale a pena os treinos de maior duração. Se eu quero aumentar o número de mitocôndrias, treinos intervalados de altíssima intensidade acabam sendo mais eficazes. Então, olha que beleza. Quando na tua planilha de treino, tu tens treinos intervalados e tu tens os treinos longos contínuos. Tu consegue colher todos os benefícios mitocondriais dentro da mesma semana nesse tipo de periodização. Entende, Sandro? Entendo, cara, muito bem explicado e acho que metade dos nossos telespectadores e ouvintes foram ao delírio, vendo o seu conhecimento técnico, esclarecendo muita coisa. Entendo que a gente chama até, tem um nome que a gente gosta de usar, de interconexão das cargas de treino, né? Ou seja, os treinos precisam estar conectados e assim eu já queria que você fosse por uma segunda resposta, pensando na nossa segunda metade dos ouvintes, do pessoal que é usuário, que é atleta mesmo, e que você explicasse de uma maneira simplificada, não dessa maneira magnífica que você explicou, que nossos profissionais da área foram ao delírio, mas o que você pensa nesse contexto? Porque às vezes o cara, como você mesmo disse, né? Ele acha que o emagrecimento é agudo, e se é agudo, muita gente fala em déficit calórico, e aí o pessoal pensa simplesmente numa conta matemática, e se eu penso na matemática, lógico que eu penso, então quanto mais forte eu treinar todo dia, eu vou gastar mais calorias e Nossa! eu vou comer menos, então eu vou fazer jejum e não sei o que tem. Então, explica esse contexto de déficit calórico, que se é assim ao pé da letra, do jeito que muita gente pensa. Vou fazer uma relação ainda mais distante do que você está imaginando agora. E vou falar para o cara que é atleta agora, para o cara que é praticante. Pensa bem, o cara que é praticante, tudo que ele não quer, e agora eu saí um pouco do professor só e vou falar também como atleta, né? Ou pelo menos como tentativa de atleta, um atleta amador que eu sou. Cara, a pior coisa para o atleta você acabou de passar por isso que você teve doente, é parar de treinar. Cara, parar de treinar para o atleta nossa senhora, é uma dor no coração. E aí, olha só que interessante. O excesso de treino, que pode levar a overreaching, pode levar a overtraining, ele é um fator que contribui para você ter pausas no treinamento, que não seria interessante.
Uma dieta extremamente restrita, uma dieta com baixíssimo aporte calórico e baixíssimo aporte proteico, ele tende a levar o corpo a uma diminuição na capacidade de respostas imunológicas. Isso quer dizer, teu sistema imunológico fica fragilizado. Aí você imagina aquela pessoa que está pensando assim: eu quero emagrecer pra caramba. Eu vou aumentar então o volume de treino, vou aumentar a quantidade dos meus treinos. Se bobear, ainda vai dizer: vou jogar no volume e na intensidade, porque o foco é emagrecer. E quando ele chega em casa, ele diz: não posso comer, porque se eu quero emagrecer, o foco é não comer. Cara, o aumento descompensado de volume com intensidade, ele vai sobrecarregar teu sistema imunológico. A dieta com extremo corte calórico vai sobrecarregar também teu sistema imunológico. Você está criando o pacote completo para adoecer, para entrar em overtraining, para gerar uma lesão muscular ou uma lesão articular. Por quê? Se você está comendo pouco, principalmente, eu vou comer pouco carboidrato. Cara, as pessoas esquecem que um dos maiores componentes articulares, os proteoglicanos, o líquido sinovial que lubrifica a articulação, velho, ele é composto de carboidrato, Sandro. Então, se você está em dieta extremamente pobre em carboidrato, até tua articulação vai sofrer. Então, eu volto a dizer, a dieta tem que estar equilibrada. A dieta ela tem que ter gordura boa, a dieta ela tem que ter uma boa quantidade de carboidrato, mas não é qualquer carboidrato. É carboidrato de boa qualidade, é carboidrato com fibra, não é carboidrato de açúcar puro toda hora. Tem a hora do açúcar puro? Tem. Você vai treinar antes, você vai comer açúcar puro. Tem gente aí que usa gel, tem gente que usa Gatorade, tem gente que usa doce de leite, usa mel, enfim. Mas você vai. Isso aí é individualidade gástrica de cada um também e de, digamos assim, estratégia nutricional. Mas, cara, você não vai estar no meio da tarde comendo chocolate ao leite, à torta e à direito. Por quê? Porque isso tem perfil inflamatório. O perfil inflamatório ele vai atrapalhar a potencialização do uso dos seus hormônios benéficos. Então, hormônios como insulina serão prejudicados pelo uso excessivo de de alimentos extremamente industrializados. Por mais que sejam fit, que sejam diet, que sejam light, eles tendem a levar a uma repercussão negativa. Então, assim, para quem está ouvindo, a minha dica é: tenha um bom treino, uma boa rotina de treinos que permita você descansar. O descanso é fundamental. Se você tiver a capacidade, a possibilidade de usar aí um monitor ou um aplicativo para medir sua variabilidade de frequência cardíaca, ver teu nível de prontidão. Se você tiver capacidade de entender seu corpo, caramba, acordei bem, eu estou disposto, tem capacidade de treinar mais forte hoje, isso é importante também. Não adianta simplesmente todo treino querer se matar. E aí entra um pouco naquela pessoa que está meio emocionada, né? A pessoa que quer de todo jeito emagrecer em um mês, emagrecer em 2 meses, e ela não lembra que ela demorou 2 anos para chegar naquele peso, Sandra. E ela quer perder esse peso todo em 2 ou 3 meses. E aí ela, com certeza, ela vai ou se machucar, ou se frustrar, porque não vai emagrecer, ou ela emagrece e reganha o peso rapidamente. Perfeito, Arruda, você foi cirúrgico, cara. E assim, eu acho que pra gente, nossa, vontade de conversar meia hora passar rápido contigo, né, cara? Eu já imaginava. Mas, ou seja, né, cara, a gente nem tocou no fenômeno emocional, né? Então, assim, a gente tá falando de tudo que acontece biologicamente, fisiologicamente no organismo, que nem nesse sentido é válido esse lance de só comer menos ou só treinar mais. Mas fora você citou muito bem. Então, assim, o contexto emocional, socioafetivo, cara, você tem que incorporar mudanças que você seja capaz de manter por toda a vida. Não por 1, 2 dias, Isso. 2 meses, que esse já você já nasce fadado ao fracasso. Porque você é óbvio que você não vai conseguir manter essa rotina insana nem para comer e nem para treinar, que você acha que vai resolver o problema. Então, assim, a pessoa que fala, eu preciso mudar a minha vida, o conceito, o contexto,
de maneira progressiva, de maneira, primeiro, vou treinar um dia sim, um dia não, né? Eu vou tirar os excessos que eu como. Essa pessoa, até sem passar, e eu indico que às vezes você nem precisa passar no nutricionista de imediato. Porque assim, Isso. eu falo, você ir no nutricionista, Arruda, não sei se você concorda, para falar que você não pode tomar Coca-Cola e maionese na coxinha, velho, você não precisa, você tem que ter discernimento e falar Não. assim, eu vou tirar primeiro a maionese, depois a Isso. Coca-Cola. Poxa, eu consegui. Agora eu acho que um profissional da área da nutrição, ele pode equalizar alguma coisa que eu como. E mesma coisa do exercício, às vezes não precisa pagar a planilha com o Sandro. Começa fazendo uma caminhada do sedentário, que você está sedentário, um dia sim, um dia Isso. não. A tendência de você pegar o gosto pela coisa e depois procurar o Sandro Arruda é muito maior do que se falar, eu nunca fiz nada, agora eu vou correr, vai ter uma sensação horrível, horrível, de falta de ar, e aí falar, eu não nasci por exercício. Falei demais, é contigo. Ô, Sandro, nada, deixa eu só falar uma coisa. Temos dados interessantes hoje. Inclusive, tem um grande profissional lá no Instituto Valorize, que faz parte das nossas pós, chamado Pedro Agrícola. E o Pedro ele tem muito artigo publicado sobre isso. E uma das coisas que ele levantou, que quando eu vi isso pela primeira vez, alguns anos atrás, eu falei, nossa, eu preciso me debruçar e estudar ainda mais sobre isso. É que o obeso, cara, se você pegar um cara obeso e um cara magro e der para eles a mesma intensidade do exercício, para quem não entende, pessoal, que não é da área, o que seria a mesma intensidade? Vou colocar os dois para treinarem a 75% da frequência cardíaca máxima. Talvez um cara treinado a 75%, ele vai correr a 10 km por hora. Um cara destreinado, ele vai caminhar a 5 km por hora. Então, se você olhar a intensidade absoluta, você vai dizer assim: opa, um está fazendo o dobro, mas relativo, ele está fazendo o mesmo patamar. Os dois estão a 75% da frequência. Mas sabe o que é o mais curioso? É que o cara que está com 75% a 5 km por hora, o obeso, ele tem uma percepção de dor e desconforto ao treinar até 3 vezes maior do que o cara magro. Mesmo o cara correndo no dobro da velocidade. Beleza, ele equivale a 75% da carga de treino, ok. Mas o que eu estou querendo dizer é, o obeso, ele é um cara que por si só, ele já sente mais dor, mais desconforto, mais desprazer ao treinar. Aí você imagina, você pegar um cara desse, que ele está sem treinar às vezes há 3, 4, 5 anos, 10 anos, e você põe ele para começar a treinar de segunda a sábado, e ainda taca-lhe um pau no treino, ele vai ficar todo dolorido, ele não vai querer continuar. Você vai pegar ali um a cada 100 que vai continuar. Então essa evasão já vai ser prejudicial. Ou, como você bem disse, o cara que está lá comendo coxinha com maionese, refrigerante, à noite, ele busca só alimentos que a gente chama hiperpalatáveis, que são hambúrguer, essas coisas. Por quê? Porque causam uma hipersensação de sabores. Então, o cara não está procurando salada, o cara não está procurando comida com pouco molho, ele só quer coisa que, quando ele sente aquela quantidade absurda de sal e de açúcar, gera sensações muito positivas, neurais para ele. Então, o que é que acontece? Você pega um cara desse e do nada fala assim: ó, a partir de hoje zerou tudo. A partir de hoje não tem mais hambúrguer, não tem mais pizza, não tem mais Coca-Cola, não tem mais coxinha, não tem café sem açúcar. Cara, ele faz isso por uma semana. Na segunda semana ele já começa a errar. Na terceira semana ele chuta o pau da barraca e diz: eu não quero isso para mim. Então, a construção do hábito, ela precisa ser feita passo a passo. A construção do hábito, ela precisa respeitar a individualidade da pessoa. Então, não adianta esse papo de um hábito se constrói em 21 dias, porque não constrói. Um hábito se constrói em 21 dias se a pessoa estiver susceptível àquele hábito. Então, não existe regra pré-definida. O que existe é, vamos entender quem é a pessoa e vamos passo a passo implementando melhoras na alimentação, melhoras no sono, melhoras no treino, até o ponto que o cara diz, ó, já estou aqui dando minha corridinha de leve, já estou bem melhor na dieta, já estou dormindo melhor. Próximo passo, Sandro, monta um treino. Sandro, como é que a gente vai conseguir agora bater os 5K? Como é que a gente vai conseguir bater 10K na corrida?
Arruda, como é que eu vou conseguir emagrecer? Pô, vou lá no Murilo Dátilo fazer um plano alimentar agora para mim. E aí a coisa vai fluindo. Arruda, você é demais, cara. Sensacional. Já está passando 40 minutos aqui para a gente caminhando para os momentos finais. Eu já queria deixar marcado o nosso, com essa última temática que eu vou pôr aqui, o nosso próximo podcast, para contar da sua experiência como próximo, como atleta da maratona, né? Então, eu acho que tudo isso se resume a você. Então, tudo isso que você construiu, esse lastro que você construiu com o exercício do Arruda Atleta agora, né? De vivenciar, mesmo sem uma conexão de carga assim, mas vivenciar, você corria bem, já brincava com corrida, treinávamos força pra caramba. Então, obviamente que todo esse lastro fez o seu processo ser muito mais rápido e a gente, por exemplo, galgar uma maratona num período de tempo muito mais curto do que alguém que está iniciando, se adaptando ao exercício, né? Então, tudo isso que você falou, a gente consegue tangibilizar. E para falar isso para o pessoal, conta um pouco do seu processo. É quando que nós começamos assim e quanto você já está correndo, como que tá os seus treinos de limiar, que são feitos às segundas, se eu não me engano, né? É, São tiros de em que velocidade, para o pessoal ver também que você reza é, e mostra o santo, né? E quanto que você está fazendo de é. longo, qual é a sua maratona, para a gente marcar a sua volta para falar aí nosso objetivo. Fala aí um Bom, pouquinho do Resistência Podcast agora, sobre resistência mesmo, porque você já deu um show falando de emagrecimento, meu irmão. ó, eu embarquei nessa ideia. Primeiro eu falei pro Sandro, não, Sandro, eu não sei se eu quero correr 10 num bom tempo ou se eu vou querer fazer uma meia. Eu não fiz nenhum nem outro. Eu já fui me inscrevi direto na maratona e falei, Sandro, dá, né? Aí ele falou, bom, antecipou muita coisa, mas vai dar. E aí a minha maratona ficou para a primeira agora, dia 24 de novembro, né? É a Maratona Monumental de Brasília, faz parte daquele circuito sul-americano Mega Finisher, né? Que são 5 maratonas nas capitais, que é Brasília, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu e Lima. Já me inscrevi para de Lima também, dia 25 de maio, próximo ano. Já estou aí. Mas se for para deixar marcado, eu acho que seria legal marcar para o dia depois da maratona, para dizer, fiz um ciclo de maratona de treinamento, concluí a maratona e minhas impressões foram essa da prova. Até agora, o que é que eu posso falar? Eu era um cara que, como você falou, eu brincava de correr, gostava de correr. Por vezes eu corria no final de semana 15, 20 quilômetros ali, mas a maioria eu me atinha a uma média de volume semanal de 15 a 20 quilômetros por semana. Essa era a minha média. Hoje minha média está 65 quilômetros, né? 65, às vezes 70 por semana. Meus treinos de limiar, hoje, a gente corre aí paces de 3:30, 3:35, que eu creio ser um pace razoável, né? Assim, isso nas distâncias, principalmente ali de 800 a 1.000 metros. Então, os tiros de 800, os tiros de 1.000 são feitos aí próximos a 3:38, 3:35, mais ou menos. E os tiros, né, de 2.400, para quem olhar assim, puta, que tiro é esse, né? 2.400, assim, são tiros feitos hoje na ordem de 4:05 pace. Então, é um pace de aproximadamente 15 quilômetros por hora. Nesse meio tempo, a gente fez uma prova C, né, para se testar, porque o Sandro tem aí uma métrica que ele chama de prova A, prova B e prova C. A prova C é aquela prova para você meio que sentir como é que tá, né? Aquela prova do prazer, para curtir um pouco. E foi uma prova de 15 quilômetros, um circuito track field. E nessa daí eu acabei fechando em 1 hora e 4 minutos, né? Foi um pace de aproximadamente 4:12 por quilômetro, onde deu aproximadamente 15 quilômetros por hora, né? De velocidade média. E eu acabei caindo um pouco no terço final da prova, porque no terço inicial eu cheguei a fazer 20 minutos, né? Os primeiros 5, deu um pace cravado de 4, foi um pace bem interessante. Os 10 eu passei a 41 e alguma coisinha, que também foi uma velocidade bem interessante, mas na volta teve muita subida e acabou me prejudicando um pouquinho, e aí subiu um pouco aí o pace, mas como o Sandro falou, cara, não se preocupa com o pace. Ele até ficou brincando, eu queria que você quebrasse, porque era certeza que você tinha chegado no seu máximo. Se você tivesse quebrado na prova, eu tinha visto seu máximo, mas foi bom, porque aí
deu para ver o quanto você consegue sustentar por uma distância um pouco maior. Então, hoje eu estou tentando fazer toda a planilha de forma organizada, muito bom. Tenho percebido que esse é o caminho, sabe, Sandro, para ter um bom desempenho sem machucar. Porque assim, o cara pode querer ter um bom resultado e ele vai ter esse bom resultado, talvez até em curto prazo, mas o problema é a sustentabilidade do processo. Então, se você está pensando numa prova daqui a 6 meses, outra prova daqui a 12 meses, e, cara, se você machuca agora, você não faz nem a de 6 meses, você não faz a de 12 meses. Eu conheço um monte de amigo meu que, tipo assim, tem assessoria, tem planilha e não cumpre a planilha, vai a mais. E aí o que é que acontece? Então, os caras tudo hoje capengando aí, correndo. Pô, vão correr agora, correu um amigo meu, correu em Berlim, machucadaço. Aí o outro, aí ainda teve uma pneumonia. Pô, a pneumonia tem a ver, claro que tem. Eu acabei de falar no podcast com a baixa da imunidade. A gente sabe que maratonista tem mais susceptibilidade, a depender de como for, à infecção do trato respiratório superior. Mas por quê? Má dosagem de treinamento. Então, assim, desses estudos aí mais antigos, né, mais clássicos, é preliminar, mas não, mas são mais clássicos lá da Bengt Pedersen, né, que é o Pedersen e Petersen, eles estudaram muito sobre qual é o comportamento, principalmente, de treinamento em excesso na resposta imunológica. Então, eu respeito muito hoje, eu faço muito recovery, eu acabo pelo menos 2, 3 vezes por semana, é pé no gelo, é gelo no joelho. Para quê? Para evitar ter um excesso de inflamação em articulação e poder correr, fazer tudo bem. Cara, esse vai ser meu longo mais longo da história. Vou chegar ali próximo aos 30 km dessa vez. Respeito lá a velocidade, tem lá de 4,54 a 5 alguma coisa. Meu foco é ficar em 5. Então eu fico ali, né, dentro da média, tentando sempre fazer tudo o processo muito certo, porque eu escuto o Sandro fala assim: confia no processo, confia no processo. E, cara, tô confiando, porque eu sei que o processo não foi criado da cabeça do Sandro de maneira aleatória, teve muito estudo, muita leitura, muita base de cara sólido como o Sailor lá, que eu já tive a curiosidade de ler capítulo agora do livro dele, já li um monte de artigo novo, enfim. Então, assim, cara, é confiar e se dedicar, né, Sandro? Também não adianta não ter dedicação, velho. Dedicação é fundamental para o processo. Pô, baixa lá variabilidade, pega uma cinta polar H10, H7, eu fui lá, coloquei, arruda, compra tênis mais macio para o longo, faz isso, faz aquilo. Cara, também não medir esforços, porque qualquer economia de esforço agora pode ter certeza que vai ser cobrado lá na frente. Eu não quero, não, cara. Perfeito, meu irmão, muito obrigado. É muito bom trabalhar com você. Como eu falei, eu me vejo em você em vários momentos, dando aula, treinando, e aí a gente deve ter um gap aí de pelo menos 15 anos de diferença, 15 a 20 anos, né? Eu acho Cara, você tá com quantos? 51. Não, mano, para com isso. Eu vou fazer 44 agora. Aí, ó, então tá bom, então é menos, mas assim, eu te vejo muito em mim, eu me vejo muito em você, então assim, é por isso que eu te falo que, e conhecendo seu perfil, às vezes eu falo, calma, vamos segurar, pode confiar, calma, porque assim, você faz tudo direito, mas às vezes nem precisa, igual eu falei, agora é o momento, agora vai lá e vamos medir a variabilidade. E compra isso, além de comprar isso, você estudou, leu, escutou tudo sobre, e aí fica muito fácil trabalhar. E é o que você falou, mental, quando você se envolve com o processo, você não faz por obrigação, você faz, é um prazer comprar um tênis, comprar a fita, ler sobre a fita, né? Então Isso. você está curtindo sobre o processo, todo o processo. Então está muito legal, meu irmão. Então, aguarde cenas do próximo capítulo. 1 minuto para deixar o É. seu recado final aí. Um beijo no seu coração e tamo junto. Pô, dizer primeiramente muito obrigado pelo convite, obrigado aí pelo acolhimento seu e da Marcela na assessoria, por todo o treinamento, por toda a dedicação. Estou fazendo coisas que eu não imaginei que eu faria como atleta amador, né? Não vou dizer que é pseudo-atleta, não, porque eu estou tentando sempre levar como atleta mesmo assim. Então, assim, como atleta amador que sou, dizer para quem não me conhece, meu perfil lá no Instagram é @Antônio Arruda, muito fácil, só achar lá. Então, todo dia eu posto, sabe, Sandra? Eu faço questão de todo dia ter post. Eu faço muito react sobre vídeo lá que o pessoal faz bobagem de treinamento. Também falo muito sobre emagrecimento, uso de remédio, emagrecimento, dieta. Enfim, assim,
hoje é o meu principal canal de comunicação, mas eu também tenho o TikTok lá, professor Antônio Arruda, e basicamente é isso, velho. Tem que estar no TikTok, né? O cara tem que estar moderno, Sandro. Perfeito, meu irmão. É isso aí. Não perca, a gente vai colocar toda a descrição no link aqui, os links para seguir o Arruda, tudo vai estar no link. A Marcela Margato, que hoje estava cuidando da Belinha, não estava junto aqui com a gente também, mas ela vai editar e deixa top demais. E obrigado, Arruda. Eu que agradeço. É um puta prazer trabalhar com você. Como tá seu peso, velho, de quando a gente começou o processo e agora? Cara, eu perdi aproximadamente 3 quilos de peso corporal. Desses 3 quilos, apenas 100 gramas de massa muscular. Muita gordura, né? Cara, perdi gordura pra caramba, assim. Pessoal, quem olhou deve pensar que eu tava obesão, né? Não, eu tava com basicamente ali de 10 para 11% de gordura e agora eu já tô com praticamente 7% de gordura. Então você tira aí basicamente 5% de gordura de um cara de quase 100 quilos, né, velho? E o seu treino de força, falei já, e o seu treino de força, rapidinho, hein? Mudou o contexto? Ou você tá fazendo mais ou menos o que eu fiz por muito tempo, quando eu tô longe de performance, que eu faço agora? A gente consegue manter alguma coisa de superior para um pouco de estética e deixar um pouco mais Isso, específico para inferior. É isso que você faz também, não é? perfeitamente. Hoje eu faço 2 treinos de inferior por semana, onde um desses treinos ele é focado totalmente na parte da corrida, só que com altas cargas, sabe, Sandro? Então eu uso muito PPA, eu uso muita força, 2, 3 repetições, para aquele papo que a gente teve até de evitar resíduo de um treino para o outro, aquela coisa toda, não ter muita depressão de glicogênio para não atrapalhar na corrida do dia seguinte, por aí vai. E o segundo treino, ele é um treino com a carga um pouco mais baixa, focado principalmente em propriocepção, em elementos estabilizadores. Então, é muito foco em glúteo médio, cadeia adutora, enfim, lombar, todo esse fortalecimento que, bicho, só quem corre mais de 25, 30 km sabe o quanto a lombarzinha do cara sofre ali, velho, se não tiver bem preparado. Beleza, Arruda, meu irmão, muito obrigado. Foi show de bola. Ou seja, você faz, lembrando os ouvintes aqui, que a gente, além das planilhas de endurance também, de corrida, ciclismo, triatlo, nós temos uma segunda prestação de serviço, que é planilhas de força voltadas, modalidade de endurance. Eu tenho muitos alunos que fazem treinos de endurance com outros colegas do mundo todo, do país, mas querem treinar força comigo, por eu palestrar nos congressos brasileiros, nacionais de triatlon sobre a Boa. temática. E se você gostou da temática, vai lá nas redes sociais do Arruda, aproveita, já vai na minha também, compra o livro de emagrecimento de hipertrofia do Arruda e já compra o meu livro de treinamento de força, e aí é só ladeira acima. Valeu, meu irmão, beijo no seu coração, Perfeito. tamo junto. Tamo junto, galera. Obrigado por tudo. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.